Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quarto dia de psicologia pastoral, é o segundo bloco, nossas aulas são gravadas, estamos entrando aqui no assunto do livro-texto do Larry Crabb, e a gente vai começar a lê-lo agora. Enquanto nós estávamos no intervalo, eu pensei assim, no início do bloco anterior, eu tinha mencionado e feito uma crítica sobre uma fala de um pastor psicólogo que deu mais ênfase para a natureza humana do que para a Bíblia. E no final do meu módulo anterior, eu concluí falando sobre os grupos de risco. E, num primeiro momento, pode até parecer contraditório a minha crítica para o final da fala, no final do bloco. Mas o que eu quis abordar, irmãos, é bem simples. Que uma pessoa que é do grupo de risco, ou seja, ela foi liberta de uma área, ela jamais pode baixar a guarda para aquela área. E ela se considerar que pertence àquele grupo de risco, isso não é um ponto de fraqueza, mas é um ponto de força. Porque geralmente nós, isso faz parte da nossa natureza, nós praticamos o negacionismo. A gente diz, não, eu fui liberto, eu já não sou mais aquela pessoa, eu não tenho mais esse problema. E muitas vezes negar pode ser uma fuga, mas pode ser até pior. De fato, se houve uma libertação plena, uma mudança de sentimentos, glória a Deus. Existem pessoas que os seus sentimentos mudam, que a sua composição praticamente fisiológica, os sentidos, os tatos mudam, mas pela experiência, quando nós tratamos em aconselhamento, quando nós lidamos com muitas pessoas, nós lidamos que várias pessoas, como eu citei há pouco, desse pastor que trabalhava em casa de recuperação, ele dizia que ele sentia ainda, em alguns momentos, é óbvio, não eram em todos, o desejo de fumar a maconha. Então, o que eu quero dizer? E eu quero até parafrasear agora com Paulo. Lembra que Paulo disse que ele tinha um espinho na carne? Nós não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo, mas ele tinha. E ele aprendeu a conviver com aquilo, olhando não para ele, mas olhando para a graça de Deus, que fazia ele vencer. Então, o que eu quis dizer ali sobre o grupo de risco? O grupo de risco nada mais é, nada menos é do que saber que se eu fui escravo ou viciado em qualquer área, ali é a área que eu devo ter muita atenção. E como eu mencionei, nós não devemos nem brincar de longe. Por quê? Porque no momento em que começarmos a brincar, mesmo depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos, ou como eu citei até o exemplo do Ernesto Tonini, mesmo depois de 50 anos, pode ser que a gente volte a pecar de uma forma, quem sabe, se não for fisicamente, interiormente, pecados no coração. Tá bom, meus irmãos? Então, só fiz questão de comentar isso, porque a gente vai estar trabalhando um pouco mais dentro do livro, né? Deixa eu até, antes da leitura aqui do Larry Crabb, deixa eu só citar aqui para vocês, né, nesse material, que é aqui no Introdução à Psicologia Geral, olha só que interessante, irmãos. Os capítulos desse livro, ele vai trabalhar da seguinte forma. Olha só. Ele vai fazer um capítulo 1, vai mostrar, pensando criticamente com a ciência, ou seja, ele vai começar a fazer uma crítica da ciência olhando para a psicologia. Como se olhar para a psicologia, ou seja, esse lado mais interior das pessoas, de forma crítica. Como olhar para essa área? Capítulo 2, ele vai trabalhar um pouco sobre a neurociência, genética e comportamentos. Aí ele vai trabalhar dentro dessa linha mais até medicinal, né? Ele vai falar um pouco mais como que é o nosso cérebro, como ele funciona, como que é essa questão do sistema nervoso, tanto periférico, central, endócrino. Então, ele vai mostrar esse lado mais fisiológico da nossa capacidade cerebral, porque muitas vezes a gente não perde tempo sobre essa questão.
E aí no capítulo 3, então, depois que ele faz a crítica, no capítulo 1, depois que ele vai mais para esse lado da neurociência, da genética, para essa questão, irmãos, inclusive aqui, deixa eu até mencionar mais uma coisa, depois do mapeamento genético, que é logo depois ali da virada do milênio, podem ver que muita coisa mudou. Se tinha como base que o genoma humano, você iria identificar ali, por exemplo, o genoma do câncer, o genoma de certas patologias. E viu-se que, de fato, o genoma humano é praticamente uma coisa só. E o genoma não muda, o que muda-se nas pessoas é como essas pessoas vivem, como essas pessoas se alimentam e como essas pessoas se comportam ou elas se envolvem para as questões emocionais. Por isso que a medicina está tendo uma revolução. Nesses últimos 20 anos, está tendo uma mudança na chave. Porque se notou que o problema não é o genoma humano. A pessoa pode até ter uma tendência ao câncer, mas como ela vive, ela vai neutralizar o câncer na vida dela. Ou seja, o câncer vai estar lá, mas ela não vai deixar aflorar. Por quê? Porque agora se vê o homem de uma forma mais holística. Vê ele na questão dos seus sentimentos, na questão da sua nutrição, dos seus comportamentos e hábitos. Aí sim serão os gatilhos para aquela doença. Porque, de fato, se tinha anteriormente do mapeamento do genoma humano, que você iria, por exemplo, pegar ali talvez o genoma do câncer, o genoma de uma doença degenerativa, mas não. A questão está tendo uma mudança. Então, voltando aqui. Então, o capítulo 1 fala sobre uma crítica a respeito dessa ciência. O 2 vai falar dessa área mais humana. Capítulo 3 aí vai começar a falar sobre a questão da infância. Capítulo 4 vai falar sobre a adolescência. Capítulo 5 vai trabalhar um pouco agora, já que ele trabalhou sobre a infância, a adolescência e a vida adulta, capítulo 5, a sensação, os sentidos, visão, audição, olfatos. Capítulo 6, percepção. Capítulo 7, o estado das consciências. Olha como esse livro é rico. Como é uma obra que vale a pena vocês adquirirem. Capítulo 8, a aprendizagem, ou seja, né, tudo aquilo que a gente aprende. Capítulo 9, memória. Capítulo 10, pensamento e linguagem. Capítulo 11, as inteligências. Capítulo 12, motivação. Capítulo 13, emoções. Capítulo 14, personalidades, é aí onde a gente vai trabalhar mais nesse material. Dentro do capítulo 14 e o capítulo 15, porque o capítulo 14 é a personalidade e o capítulo 15 é os distúrbios psicológicos, que é o que nos interessa mais. Como a nossa matéria não é nos preparar para a psicologia, mas é nos preparar para o aconselhamento ou para o autoconhecimento, então, saber dos distúrbios vai ser fundamental. Então, aqui, ó, ele começa falando sobre perspectiva dos distúrbios psicológicos, distúrbios de ansiedade, distúrbios dissociativos, distúrbios de ânimo, esquizofrenia, eu vou já tratar sobre um caso de esquizofrenia, incidências de distúrbios psicológicos. Aí, no capítulo 16, ele vem com as terapias psicológicas. Aí é uma coisa mais voltado para o gabinete psicológico. Capítulo 17, estresse e saúde, dando várias dicas. Capítulo 18, psicologia social. E assim ele encerra essa Bíblia, né, do psicólogo. Então, a gente vai estar trabalhando mais, principalmente no capítulo 15, tá bom? E agora, voltando, né, ao slide. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que eu mencionei há pouco, no início da aula? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Joia? Então, vamos ler aqui, irmãos, a parte do livro-texto, ó, o prefácio. Agora a gente já vai estar trabalhando, meus irmãos, no livro-texto, tá? Nós estamos agora no livro-texto, a gente vai começar a mergulhar nele, tá bom? Então, Júnior, leia para nós, por favor, irmão, só algumas, primeiro e segundo parágrafo, por favor.
Já faz alguns anos que venho dedicando um esforço considerável para compreender os aconselhamentos bíblicos. E parece que cheguei a uma conclusão claramente comprovada. O material que utilizo nesse livro foi uma gama quase ilimitada de perguntas piosas, cujo potencial de criar divisão entre si é uma constante. E onde existe o potencial, a realidade não se faz esperar. Ou seja, só uma pausa, Júnior, por favor. O que o nosso querido irmão Larry Crabb, né, doutor Larry Crabb, está dizendo é que é debaixo de muita experiência que ele compôs esse livro. E eu particularmente gosto dele, irmãos. Irmão, eu sou um pastor de linha mais ortodoxa. Amo essa questão de crer que a Bíblia é a grande resposta de Deus para nós, revela Jesus para nós e para todas as pessoas. Então, essa vai ser a minha linha. E é natural que, mesmo quando eu tiver um contato com outras literaturas que pense de forma contrária, ou talvez até que negue Deus, mas que seja algo útil, posso aprender alguma coisa, posso passar para vocês. Mas para nós aqui, futuros pastores, futuros missionários, futuros obreiros, futuros conselheiros de jovens, de crianças, de casais, eu acredito que a maior bênção nossa e a maior graça que a gente tem é poder levar as pessoas à Bíblia. Então, ele aqui conseguiu, por causa de uma experiência muito vasta, muitos aconselhamentos, muitos estudos, coisas muito, como ele chama, perguntas muito espinosas, ele então fez essa obra. Continua para nós, Júnior, por favor, o segundo parágrafo. Ok. Considere. Considere as seguintes perguntas. Primeira, o que significa reivindicar que uma abordagem de aconselhamento, em particular, é bíblica? Com certeza nenhum evangélico apregoaria que suas ideias não são bíblicas. Portanto, parece que todos que já tomaram uma posição mediante o aconselhamento foram criticados por outra pessoa. Os conselheiros cristãos dedicam boa parte do que escrevem em suas palestras para dizer que os conceitos de outros conselheiros não são bíblicos, ou que não são tão bíblicos quanto os deles. Ou seja, ele está aqui agora querendo mostrar que a proposta dele é se basear numa perspectiva bíblica. Mas sempre vai ter esse debate. Uns vão dizer, o meu é mais do que o outro. Por hora, ele mesmo também vai dizer pode ler para nós esse outro parágrafo, Júlio, que é bem interessante também. Como devemos qualificar exatamente um aconselhamento para saber se ele é bíblico ou não? Lembro-me de um teólogo ter sugerido o seguinte: um programa de treinamento de aconselhamento pode ser considerado bíblico se incluir um pequeno curso de teologia e aplicação da Bíblia. Por trás de sua sugestão está a ideia de que o aconselhamento, em si, é uma disciplina bem distinta das questões bíblicas teológicas. Segundo ele, cercar a teoria do aconselhamento com um número suficiente de curso de seminário a elevaria à oposição bíblica. Todos que estão dentro dos círculos teológicos conservadores queremos ser bíblicos. Mas o que torna uma abordagem bíblica ou mais bíblica é uma outra não bíblica ou menos bíblica. então, ou seja, percebe que ele já está querendo dizer aqui que, na perspectiva de muitos, um aconselhamento bíblico é quando você também, ao lado de aconselhamento, você dá ali ensinos bíblicos ou doutrinas bíblicas. No entanto, ele vem querendo, eu diria, melhorar essa ideia. Então, vamos para a segunda questão. Pode ler, Júnior. Reflita agora sobre a segunda pergunta inquietante. Como devemos entender o relacionamento entre o estudo bíblico e o questionamento psicológico? Um diploma de teologia é irrelevante ou essencial para alguém se tornar um bom conselheiro bíblico? Ou é apenas útil? O cristão que aspira ao ministério de aconselhamento bíblico deve estudar psicologia secular? Ela corromperá seu modo de pensar ou expandirá? É melhor examinar a teoria secular sob o ensino de professores seculares
onde a teoria secular apenas ser cercada com a ajuda de professores cristãos comprometidos com a autoridade bíblica. Se a Bíblia realmente for suficiente para responder a todas essas perguntas sobre aconselhamento, a teoria secular deve ser totalmente ignorada. Recebo diversas cartas todas as semanas de pessoas querendo saber se eu recomendaria que alguém se matriculasse numa faculdade secular ou cristã para estudar aconselhamento. Qual deveria ser a minha resposta? Essas palavras parece ser muito simples aqui para alguns dos irmãos. Talvez, vamos lá, meus irmãos, como eu disse nos módulos anteriores, essa é uma matéria que vai brilhar para um grupo de seminaristas. Se você não tem esse viés de ser um conselheiro, ou não gosta disso, ou tratar desses assuntos para você, isso te dá uma certa aversão, esses questionamentos não são tão relevantes para você. Afinal de contas, você sabe da importância do aconselhamento, você busca aconselhamento, mas, na medida do possível, é uma coisa que você quase não dá, porque não está dentro dos seus dons ou do seu estilo. Já para uma categoria distinta de seminaristas, esse assunto brilha como ouro ou como diamante. Por quê? Porque está dentro da perspectiva do ministério dessa pessoa. Essa pessoa ama aconselhar. Deixa eu dar um exemplo, meus irmãos. Minha esposa, por exemplo, nós estávamos sábado, na celebração do meu pastorado. Sentou diante do lado dela uma irmã. E ela disse assim, bem, quando chegou em casa, amor, como foi bom ter conversado com a irmã tal. Ali, em 15, 20 minutos, eu senti Deus me usar tanto. Eu praticamente conduzi o diálogo, foi tão maravilhoso. Eu fiz essa pergunta, fiz aquela. Ela chegou tão empolgada. Perceba, a gente foi para uma festa, que foi a minha festa de ordenação, né, do meu aniversário de ordenação. A gente estava comendo. Uma irmã que encostou ali naquele momento de comunhão, e ali ela começou a ajudar a irmã. E ao chegar em casa, ela me passava com tanta alegria. E depois ela me mostrou o áudio que ela mandou para a irmã. Ela mesmo trabalhando fora, porque agora, pelo trabalho que ela está tendo, ela é gerente de uma loja, e ela não pode mais ter esse tempo para conciliar como ela fazia, ela mandou um áudio assim para a irmã, irmã, já que eu não posso te atender, mas me manda áudios contando as suas histórias, bastante áudios, porque aí, na medida do possível, eu vou estar te respondendo. E eu olhei para ela, e eu dei risada, e falei, amor, como é lindo ver isso em você. Você ama ajudar as pessoas. Ela ama, ou seja, esse é um assunto que tira o sono dela. Então, por exemplo, essas perguntas que o Larry Crabb fez, né? Como devemos entender o relacionamento entre o estudo bíblico e o questionamento psicológico? Para minha esposa é muito tranquilo isso. Porque já que ela ama ajudar as pessoas nessa perspectiva da psicologia, das crises, dos neuras, a Bíblia para ela já é uma matéria-prima prioritária. Mas no momento em que ela foi fazer a psicologia, ela só agregou a fé dela. Mesmo com toda a oposição, como eu disse no módulo anterior, enquanto ela estava lá na faculdade, ela tinha muita crítica por parte dos professores, ela falava assim, amor, eu fico admirado como os professores, na sua grande maioria, têm uma objeção aos pastores, aos aconselhamentos que eles fazem, ou a qualquer tipo de aconselhamento que alguém faça de qualquer forma, como eles hostilizam, como eles demonizam, mesmo eles sendo ateus e incrédulos. E ela sabia lidar com tudo isso, eu falava para ela isso, amor, continua sabendo filtrar, não perca tempo com debates inúteis, demonstra sua fé, sua convicção, não se permita com que ninguém te humilhe por causa disso, e Deus vai ser contigo. E, bom, voltando. Então, olha só que interessante. Esses dias atrás, olha só, um outro caso, né? Minha esposa, ela atendia uma irmã de forma voluntária, uma esposa de um pastor. E aí, logo depois de algum tempo, ela começou a ter que trabalhar fora, né?
cuidando dessa loja, se tornando gerente, então ela teve que parar com aquele atendimento que ela fazia. Pouco tempo depois, essa irmã procurou a minha esposa, e essa irmã estava passando por algumas crises muito grandes de depressão, e ali a minha esposa, preocupada com ela, falou assim: olha, irmã, eu só tenho os domingos de folga, mas eu quero te atender, nem que for depois do culto da nossa igreja, pede para o seu marido te levar, já que ela era esposa de um pastor, que eu vou estar arrumando um tempo na minha agenda para atender a senhora, porque é o único dia de folga. Infelizmente, o marido da irmã não quis, por um motivo, disse lá que não ia poder levar. Minha esposa ficou brava, mas ficou brava, porque ela falou assim: olha, eu estou atendendo essa irmã na minha folga, a única tarefa que esse pastor tinha era levar a sua esposa para poder, ali no final do culto, eu gastar 1 hora de atendimento voluntário a ela, e ele disse que não ia porque tinha umas tarefas para fazer. E ali ela ficou tão brava e decepcionada, porque é como se não tivesse tratando o caso da depressão de uma esposa de um pastor, dando o devido valor. Né? Percebam, quem ama o assunto da psicologia, irmãos, vai enxergar nas faculdades, vai enxergar em profissionais da área de saúde um campo maravilhoso para agregar nas suas instrumentalidades. Quem não ama isso, talvez não entenda bem essa discussão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque parece muito simples, mas muitos seminaristas acham que, por eles conhecerem a doutrina, por eles serem bons na teologia, eles serão bons no aconselhamento. Não, são coisas distintas, irmãos. Não necessariamente. A pessoa pode ter um conhecimento bom de teologia, de geografia, de línguas originais, e ser um péssimo conselheiro, ser uma péssima orientadora. Por quê? Porque uma coisa é a doutrina pela doutrina, o ensino, e outra coisa é saber entrar num diálogo e extrair da pessoa a angústia da pessoa e ter o tato de poder enxergar onde está a raiz do problema, tá bom? Então, a proposta do Larry Crabb é poder dar uma resposta a tudo isso, tá, meus irmãos? E aí ele vem aqui, qual deveria ser a minha resposta? Então, conclui para nós, Júnior, aqui. Terceira, né? Isso. Um conhecimento sólido das Escrituras é suficiente para tornar alguém um conselheiro eficaz? Ou é necessário estudar mais, tanto no que se refere à aplicação da Bíblia, quanto ao método de aplicação? Credenciais, estudo, experiência, você levaria em conta ao decidir sobre o lugar onde mandar sua filha anorexia ou seu pai deprimido para tratamento? Terceiro, Opa, olha só que interessante essa pergunta, né, irmãos? Pode notar, ó. Que credenciais, estudos ou experiência você levaria em conta ao decidir sobre o lugar onde mandar a sua filha aneróxica? Lembra da aneroxia e bulimia? Lembra aqueles problemas que afetam algumas jovens? Então, imagina, a pessoa está com aneroxia, está com bulimia, está passando por momentos de depressão. Estudo bíblico pode resolvê-lo? Pode até, porque Deus tem poder para tudo. Mas a escola bíblica, o estudo bíblico é outra proposta. E aí, leia para nós aqui esse terceiro, só esse parágrafo, Júnior. o que dizer do tópico já muito debatido sobre o valor pessoal? Já que James Dobson não é bíblico quando enfatiza a importância da autoestima para o desenvolvimento da criança? Ou seria Jay Adams mais bíblico por ensinar que as pessoas precisam de Deus, e somente Deus, não de autoimagem melhores? Aqui ele entra num assunto bem interessante, essa questão da autoimagem ou da autoestima. Irmãos, quem foi bem criado, quem teve um lar saudável, não nota, não sabe perceber essa questão da autoestima, não tem uma noção de uma criança que cresceu debaixo de muita rejeição.
Agora, quem cresceu debaixo de muita rejeição, quem cresceu num lar doente, sabe das viroses que está dentro da sua psique, está dentro do seu inconsciente, e que até hoje vive certas neuras e certos problemas que não se compreende, por quê? Porque não teve um lar adequado. Então, percebo que muitas vezes, até mesmo entre nós, a gente costuma ouvir, né, por exemplo, que as pessoas precisam só de Deus, e somente de Deus e de mais nada. Mas muitas vezes, essa é uma verdade absoluta, é óbvio, mas muitas vezes, dentro da construção dessa pessoa, de construir a sua identidade, ele não teve uma identidade muito boa. Deixa eu contar aqui uma experiência bem interessante. Logo no início do meu pastorado, eu discerni dois tipos de pessoas. Pessoas que eram criados com uma família normal, e pessoas e jovens que eram criados de pais divorciados. Ficou muito evidente para mim que a maioria dessas pessoas que vieram de lares onde não tinham a figura do pai e não tinham a figura da mãe, eles me davam muito trabalho. E eu costumava ver algo assim: esses irmãos são perturbados. Por que eles são assim? Por que eles são tão rebeldes? Um dado momento, eu não me lembro o porquê ou quando, eu caí em si, que havia uma correlação. E aqui, enquanto falo isso, tentem lembrar e ver. Podem ver, irmãos, que os jovens na igreja que mais são, eu diria, tranquilos, que dão menos trabalho, são daquelas famílias que foram estruturadas de uma forma normal. O pai e a mãe, ali na sua simplicidade, sempre estiveram presentes na criação daquela criança. E crianças ou jovens em que os pais passaram pelo divórcio, novo casamento, separação, podem ver como eles são instáveis, principalmente na adolescência. E vocês, ao enxergar isso, parece bobeira, mas aquela atitude rebelde, que num primeiro momento a gente fala, puxa, que jovem rebelde, que pessoa perturbada, a gente acaba tratando esses irmãos até com mais consideração. Porque a gente fala assim, ele está externando um problema inconsciente. Vamos lá. Qual seria esse problema inconsciente, irmãos? O que vocês acham? O que vocês acham? Insegurança, talvez? Joia, insegurança, por quê? Eles, ou a mãe abandonou, ou o pai abandonou. Sim. Eu tenho o caso de um irmão, pastor Johnny, lá na nossa comunidade, que ele foi literalmente abandonado pelo pai quando ele tinha seus 3 aninhos, foi literalmente deixado na praça, e o pai falou, fica aqui, depois eu volto, e o pai desapareceu. E ele foi adotado por uma outra senhora e por um senhor que fizeram o papel de pai e de mãe, mas essa experiência foi tão traumática para ele na sua vida, e toda adolescência e juventude, e eu recebi ele na adolescência dele na igreja, ele está comigo até hoje ele já tem mais de 30 anos, mas ele conta que agora, quando ele estava nessa nova família, uma família muito grande, por sinal, mas ele foi tão amado, só que lá no fundo, ele sempre marcava território, porque ele tinha medo do quê? Ou dos irmãos, ou dos novos pais abandonar ele. E na igreja a mesma coisa acontecia. Ele sempre teve medo. Trauma, né? Exatamente. Por quê? Porque no fundo, ele achava, alguém vai me abandonar. Porque uma pessoa que nunca foi abandonada pelo pai não sabe o que representa um trauma do abandono. Então, quando a gente vê, por exemplo, como o pastor Johnny mencionou, trauma, a gente vê um jovem, né? Você usou a palavra abandono, né, pastor? Na verdade, insegurança, né? Insegurança, isso, obrigado. Quando uma pessoa ela tem insegurança, muitas vezes ela tem gesto de agressividade pela insegurança. Ela não é uma pessoa agressiva simplesmente, mas porque o fato dela ser insegura gera nela, ela precisa criar defesas
e quer uma coisa melhor do que ser briguenta, ou do que conquistar o seu território, ou do que ser agressiva. Então, eu notei que esses jovens que eram frutos de lares separados, eles tinham uma insegurança violenta, eles tinham um comportamento, e que mais? Vamos lá, o que vocês acham mais, irmãos? O que dentro deles pode ser gerado de negativo? Violência, porque às vezes eles vivem lá e crescem os pais brigando, né? Violência. Isso passa para. Vocês percebem que, então, agora, dentro de uma igreja, vamos aplicar tudo isso dentro da igreja, irmãos, os motivos também podem ser vários outros. Ó, insegurança, desamor, ausência de amor, ausência de carinho, ausência de afeto, ausência de afirmação, abuso, irmãos. Recentemente eu aconselhei uma outra pessoa que ela tinha sido abusada na sua infância. E ela tem dentro dela o quê? Traumas baseados por causa daquela experiência. Então, perceba como tudo isso, hoje já é uma pessoa casada, já tem filho, mas está lá dentro dela. Então, perceba que muitas vezes, dizer para a pessoa, olha, você precisa de Deus, é verdade. Mas ela precisa também de se conhecer, e aí onde entra a experiência desses conselheiros brilhantes, que podem enxergar coisas que muitas vezes um pastor, na sua dinâmica pastoral, não enxerga. Porque você concorda, irmãos, nós aqui, estamos cuidando de um aprisco, e qual é a prioridade pastoral? É a pregação, é o ensino, mas não necessariamente é o aconselhamento. E eu posso até ter êxitos num nicho de aconselhamento que tem a ver com a minha história, com a minha realidade. Mas e nessas outras realidades? De órfão, de abandono, de violência, de desprezo. Vamos pegar aqui uma família, como o Júnior mencionou, em que os pais brigavam muito e que aquela criança nasce debaixo de rejeição. Olha só que interessante, irmãos. A psicologia vai ensinar, e a gente vai aprender aqui, que nós construímos o tipo pai e o tipo mãe dentro de nós. Enquanto nós estamos construindo a nossa identidade, a criança, ela percebe que ela precisa de alguém que é chamado de pai e de mãe. Então, dentro dela, ela vai construindo um tipo pai e um tipo mãe, em que ela recebe amor, que ela recebe proteção, que ela recebe abrigo, que ela recebe cuidado, que ela recebe castigo quando ela também é peralta. Então, em meio a tudo isso, você vai criando essas duas figuras, isso tudo é inconsciente. E no momento em que eu sou criado num lar em que o meu tipo pai não foi preenchido corretamente, ele foi um tirano, um pinguço, um agressivo, um violentador. Ou seja, eu olho para toda figura de pai inconscientemente dessa forma. Ou seja, eu cresço agora, eu tenho dentro da minha composição mental e inconsciente que pai existe. E que pai é uma figura que deveria ser assim, mas o meu foi assado. Logo, inconscientemente, essa criança que nasce debaixo desse estigma, ela também tende a replicar aquilo. Por quê? Porque se o pai dela foi um violentador, um agressivo, um déspota, qual o problema de eu ser também? Porque, de fato, eu cresci. Estão entendendo? Por isso que lares destruídos geram crianças que também terão, possivelmente, lares destruídos. Voltando aqui, olha só que interessante essa questão do tipo pai e do tipo mãe. O pastor, ele representa que figura na igreja? O tipo pai ou o tipo mãe? Pai. Tipo pai. E a igreja representa tipo pai ou tipo mãe? Mãe. Puxa vida, olha aí, parece bobeira, não? Tudo inconsciente. Quando uma pessoa na igreja não segue direito à orientação pastoral, e ela vem de um lar destruído, possivelmente aí está a razão do problema, porque ela nunca teve uma figura paterna
que a tratou com amor, valor e honra. No momento em que o pastor consegue detectar isso, foi o caso que eu consegui detectar logo no início do meu ministério. Eu tinha uma jovem na igreja que ela era muito, mas muito rebelde. Pensa numa menina da pá virada. Pensa numa menina rebelde. E pensa numa menina que gostava de me confrontar. Eu falava, mas o que acontece com essa menina? Eu vou impor as mãos, vai sair aqui uns cramunhão. E eu não sei por que razão ou como foi, eu lembrei dessas aulas de psicologia pastoral. Quando eu notei isso, eu falei, puxa vida, ela teve problema. Só que olha que interessante, a mãe dela foi muito presente na vida dela. Então ela tinha uma relação de amor com a igreja, mas a figura do pastor era sempre, ou qualquer pessoa de autoridade na vida dela, ela nunca soube lidar. Tanto é que ela casou uma vez, separou, tentou se juntar de novo. Até hoje, na vida conjugal, ela é mal resolvida. Ela melhorou muito ao longo dos anos, mas eu sempre tive que ter uma tolerância maior com ela do que com as outras irmãs. Porque toda figura pastoral, e no caso do pai dela, o pai dela foi uma pessoa que no primeiro momento tratou ela bem, mas depois o pai dela a abandonou. Então, ela tem a relação indireta e inconsciente que eu também, em algum momento, iria abandoná-la. Por quê? Porque ela cresceu debaixo do abandono paterno. Perceba, irmãos, tudo é inconsciente. Se a gente põe tudo igual, as pessoas igual, a gente acaba não tendo no nosso pastorado, muitas vezes, porque a gente está pondo pesos e medidas. Mas quando a gente conhece a história, a gente pode ser mais útil. Agora eu te pergunto, isso eu aprendi na psicologia ou aprendi na teologia? Vamos lá. Pergunto para vocês. Isso eu aprendi na psicologia. Mas percebam que, fazendo uma leitura da teologia, a gente compreende essa realidade, mas você consegue ver que, se não fossem os especialistas do tema, eu não teria me aprofundado mais sobre essa questão. Estão entendendo como isso é complexo? Por isso que, aqui, no caso, a gente, quando compreende isso daqui de uma forma mais profunda, a gente consegue entender um pouco melhor esses dilemas. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Uhum. Ficou claro isso? Deu para compreender ou não? Querem fazer algum comentário? Ok. Não? Pastor Johnny, leia para nós aqui esse daqui, ó, esse tópico que eu até pus no meu livro, Debater na Classe. Esse tópico aqui, o tópico? Se algum irmão puder ler para mim, pastor, eu Tá vim bom. com a minha filha e já estou voltando. Estou assistindo pelo celular. Tá bom. Gil, leia para nós então, Gil. Aqui ele começa a discorrer sobre esse assunto, né? Então, Gil, leia para nós aqui. Hilário Agora, Kreb, será que ele realmente... Pode ler, Hilary Gil. Kreber. Começo daqui mesmo, desse Isso, parágrafo? é. Será que ele realmente é um teórico do amor? A si mesmo? Mal disfarçado de evangélico ortodoxo? Ele se aproxima mais de um conceito de autoestima do tipo Schuller, quando fala das necessidades que o ser humano tem de segurança e significado? Talvez ele tenha na realidade desenvolvido um sistema centralizado no homem, começando com ideias psicológicas a respeito das necessidades pessoais, em vez de um modelo centralizado em Deus, que enfatiza corretamente a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem e o evangelho do perdão e da reconciliação, mediante o sangue do Cordeiro. Alguns já me contaram, questionam-se ao formular suas ideias. Ele recorreu mais ao Maslow, Rogers e Elis do que a Moisés, a Lucas e a Paulo. Aqui ele está fazendo, irmãos, nessa abordagem inicial, fazendo uma crítica dele próprio. Porque, ó, prestem bastante atenção nessas frases aqui, ó. A necessidade do ser humano que tem segurança e significado.
Muitos psicólogos vão trabalhar mais voltado a isso. Por isso que nós, protestantes, pastores evangélicos, seremos mal vistos. Porque nós não buscamos uma autoestima do ser humano pelo ser humano. Nós buscamos o quê? Mostrar que esse ser humano precisa de Deus. Já várias linhas da psicologia vão trabalhar dentro do quê? De você tentar levar os homens às suas necessidades pessoais, a centralização no homem, buscando, por meio da sua orientação, satisfazer esse ego. E é aqui que a gente vai, né, vai dar um choque imenso com essas linhas. E é por essa razão que muitos pastores, até piedosos, também vão ser contra a psicologia. Por quê? Porque muitas vezes eles pegaram ovelhas deles e abriram para que essas ovelhas passassem, né, por gabinetes psicológicos, e de repente esses irmãos se perderam na fé. E aí entra esse trauma do pastor de falar, poxa vida, e agora? Eu abri a possibilidade de terapia e agora o irmão se perdeu. Então, ele na realidade, Larry Crabb, né, por isso que ele fala assim sobre aqui Maslow, Rogers, Ellis, no sentido assim, será que ele vai ser um que vai levar mais para o humanismo, mais para a autossatisfação pessoal, mais para a busca dessa autoestima? Porque, meus irmãos, guardem isso. Qual é o meu ponto de tensão aqui, de fato? A maioria, tanto de psicólogos como de psicanalistas, eles vão trabalhar tanto na autoestima do homem e vão tentar buscar tanto a satisfação das pessoas, que eu digo para vocês que é uma afirmação do ego. Pode até solucionar os problemas, mas, na minha opinião, é o homem se tornando mais escravo de si mesmo. Essa é a minha opinião. Por isso que eu gosto da abordagem do Larry Crabb, porque tanto ele quanto um psicólogo cristão jamais perderão de vista o seu dever com Deus e com a palavra de Deus. Eu sei que é uma linha muito tênue e é uma coisa muito complexa, mas é fácil de resolvermos essa questão quando a gente faz algumas aplicações aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Somos contra ou a favores do divórcio? Vamos lá. Sejamos honestos. Contra. Somos contra. Temos dúvida disso? Nenhuma. Existem as suas exceções? Sim. Sim. O divórcio para nós é uma exceção, não é? Uhum. Mas o perdão ainda é melhor, não é? Sim. Ou seja, temos dúvida disso? Não temos, certo? Vamos lá, Certo. Júnior. Quando um casal chega para você como um advogado e fala, Júnior, eu quero me divorciar, mas é um casal de crente. E aí você fala assim, não, eu não vou fazer o seu trâmite legal, porque eu também sou crente, não, eu sou contra. Como Bom, profissionalmente você age? bom, eu falo porque eu tive vários casos, inclusive de pessoas que nem é crente. No primeiro momento, eu aconselho eles rever essa situação. Antes de dar um passo desse tão sério, tenta rebuscar uma reconciliação, tenta ver o que está errado, tenta... Tenta reparar, Quando né? vai pro extremo, não tem jeito aí. Aí você vai para os entretantos. Exatamente. Mas você não abandona, né? Como profissional. Não, Não, não. exato. Perceba, irmãos, por que o Júnior ele age assim? Porque ele tem o quê? Ele tem o temor a Deus e acredita no livro sagrado. Ponto. Simples. Ele é um profissional da área do direito, é um advogado, e ele, então, tenta pôr, antes de pôr o valor do direito, ele põe o valor cristão, ou o valor humano da família, né, Júnior? Isso. Simples assim. E o psicólogo, pastor, é a mesma coisa. Um psicólogo cristão que crê em Deus, que tem o temor e que tem os valores bíblicos escriturísticos, mesmo que ele esteja atendendo uma pessoa de qualquer religião, um ateu, ou mesmo pessoas que até de ideologias diferentes, ele
ele vai agir como um cristão. Só que a função do psicólogo, diferente do advogado, é mais o quê? É mais reativa. É uma atitude ativa, porque você está prestando atenção, mas você ouve mais a pessoa, para depois você tentar dar um diagnóstico e um prognóstico. Então, perceba, o servo de Deus também vai agir assim, porque ele tem o temor de Deus. Mas é uma linha muito tênue, porque muitas vezes, no gabinete do aconselhamento, muitas pessoas elas querem ser afirmadas nos seus erros. Aí onde entra a complexidade de um psicólogo cristão. Então, o Júnior deu passos cristãos e depois ele vem e dá passos profissionais. O psicólogo cristão, psicanalista, vai agir assim também. Ele não vai necessariamente ignorar a pessoa porque ela é de uma outra religião e nem vai ficar um frenesi fazendo uma autoestima desenfreada ou afirmando uma vida de erro da pessoa. Ele vai tentar conduzir a pessoa a uma forma em que ele solucione o problema, mas nunca perdendo de vista o quê? A vida e o temor a Deus, que ele tem e que, na medida do possível, ele vai tentando passar para aquela pessoa de uma forma também muito profissional e técnica. Ficou claro, meus irmãos? Sim. Muito simples. Parece, eu sei que na abordagem no gabinete é mais complexo, mas na prática é só enxergar como profissões distintas e como uma postura profissional também, tá bom? É fácil a gente questionar o psicólogo ou o terapeuta por causa de algumas tomadas de decisões deles, assim como é fácil eu julgar o Júnior, porque o Júnior foi lá e assinou o divórcio do missionário e do pastor, da missionária e do pastor. Mas o Júnior, ele agiu como um cristão. Ele prestou um serviço como um profissional da área. Mas se ele teve que realizar os trâmites finais, ele não pode ser julgado. Percebam? Tá bom? Então, aqui nós lemos até onde? Não. Isso, agora leia para nós, tio, o tópico do valor pessoal. O tópico do valor pessoal quase atingiu o status de linha divisória para separar os conselheiros em campos opostos. Alinhados num lado do Vale Profundo, encontra-se o grande grupo que nos exorta afetuosamente a amarmos a nós mesmos, como pré-condição necessária para amarmos aos outros. Amem aos outros como vocês amam a si mesmos. É o seu texto-chave, interpretado como se ensinasse que o amor a si mesmo precisa ser desenvolvido antes que seja possível amar aos outros. O cerne do problema está por trás dos distúrbios superficiais, é entendido como sendo a baixa autoaceitação, que na mente de algumas pessoas é de fato a essência do pecado. Os esforços em aconselhar devem, portanto, ser direcionados a ajudar as pessoas a aceitarem a si mesmas mais completamente. Essa expressão aqui, irmãos, vocês vão notar em muitas obras de psicologia que há uma ênfase, eu diria até exagerada, sobre essa questão do amor próprio. Se você se ama, pronto, está tudo resolvido. E muitas vezes a gente vai ver uma tendência a levar muitos desses pacientes a uma vida de egotite absurda, porque tudo gira em torno de si, entendeu? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, porque o amor próprio, ele é importante. Mas, na nossa perspectiva, ele só é importante para que a gente consiga amar a Deus e ao próximo. E o equilíbrio entre esses três amores é imprescindível, tá bom? E conclui para a gente aqui, Júnior. Júnior não Gil, por favor. A outro grupo. Há outro grupo que acha que as pessoas já se preocupam demais consigo mesmas e que os esforços em edificar a autoestima apenas agravam o problema.
O verdadeiro problema não são os anseios insatisfeitos, alegam essas pessoas, mas a depravação. O pecado tem cegado o coração e a mente das pessoas de tal forma que somente a verdade bíblica pode trazer-lhes a luz necessária. Neste caso, o estudo da palavra de Deus é uma prioridade. Aqui eu quero gastar um minuto para a gente concluir esse módulo. Aqui é um ponto-chave muito interessante. Uma outra coisa que eu descobri no pastorado, irmãos, que há um grupo dentro da igreja que não tem praticamente, é uma minoria, tá? Vou destacar aqui, é uma minoria. Não tem amor próprio. Tudo gira em torno dos outros. A pessoa praticamente não tem vida. Ela serve o marido, ou serve a esposa, ou serve os filhos, ou serve o pastor. É um obreiro ou uma obreira brilhante, mas não tem amor próprio. É um problema também. É um problema. Há uma ausência de zelo consigo. Os extremos, né? Os extremos, exatamente, Júnior. E ainda mais no nosso contexto protestante, nós gostamos de afirmar que tudo é pecado, que esse negócio de que, né, buscar a nossa satisfação, ela não deve existir. E tem hora que a gente acaba fazendo umas leituras erradas. Por exemplo, Paulo vai falar que Timóteo não buscava os seus próprios, a sua própria satisfação, os seus próprios anseios. Mas Paulo também vai dizer para Timóteo, cuida de ti mesmo. Opa, pera lá. Então é contraditório? Não, não é. Timóteo era uma pessoa que não buscava a sua própria satisfação. Paulo vai dizer isso nas cartas de Filipenses, que ele não busca os seus próprios interesses. Mas quando Paulo está escrevendo diretamente a Timóteo, ele fala, olha, cuida de ti mesmo e da doutrina. Inclusive, tome vinho por causa das tuas frequentes enfermidades estomacais. E ali vinho era alcoólico. Perceba, Paulo está até recomendando o cuidado. O mestre ao pupilo. E está dizendo para ele, se você não cuidar bem de você e da doutrina, você não vai cuidar bem dos demais. Perceba, irmãos, quando nós muitas vezes destacamos, né, que nós precisamos viver para Deus, fazer a expansão do reino, deixar com que a nossa vida esteja a serviço de Deus, tem hora que a gente também não pode ir para esse exagero de que eu não tenho vida. Que se o pastor me pedir tal coisa, eu tenho que fazer mesmo que eu não tenha mais uma gota de resistência. E as coisas não são assim. Bom, é bem fácil falar isso porque eu sou um pastor. E como pastor, eu não posso me permitir também não ter energia para cuidar bem do rebanho, ou de vocês como alunos. Então, perceba que os exageros são doentios. Não buscar os meus próprios interesses não significa que eu não tenha amor próprio. Não significa que eu não saiba zelar. E, ao mesmo tempo, mesmo que essa mensagem, que tudo é pecado, que o mundo já jaz no maligno, e que o anticristo está por aí, que são todas verdades, a gente tem que lembrar que nós estamos reconstruindo a nossa vida, nós estamos expandindo o reino de Deus na terra, as portas do inferno se fecham e retrocedem diante de nós, ou seja, há uma reconstrução, há uma harmonia. Então, aqui, o nosso irmão Lério, ele já começa na sua obra dando esse pano de fundo, mostrando, alto lá, eu não vou trabalhar na autoestima, eu não vou ficar aqui apaziguando e nem inflando egos, mas também eu não vou ir para os extremos. O que ele está dizendo aqui? Eu creio nas escrituras e eu vejo que a ciência vai ser útil para mim. E na minha experiência, eu aprendi com essa ciência e vou aplicar tudo o que eu aprendi na Bíblia. A Bíblia está sobre a ciência. No entanto, a ciência vai me dar respostas nos meus dias modernos que a Bíblia não está mencionando. Vou dar um exemplo só. A Bíblia não fala de drogas, irmãos. E aí? Então, hoje a gente tem estudos e mais estudos dos efeitos danosos das drogas no corpo humano, na psique humana, na degeneração humana. Ou seja,
E aí, diante disso, a gente pode estar aplicando na maneira que a gente aconselha as pessoas, ajuda as pessoas, tem mais paciência com as pessoas. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo? Pastor, o senhor falando, eu me lembrei de um comentário de um irmão aqui da igreja. Ele se abrindo, ele falou que, passando por alguns problemas, ele precisou passar por um psicólogo. Esse psicólogo, ele estava passando assim por uns problemas, tanto no trabalho como no matrimônio. Aconselhou ele fumar maconha. Eu achei um absurdo isso, misericórdia. Você acredita? Aqui, ó, foi boa, seu. Bom, vamos Tá falar vendo? Mas da entrou cannabis. bem nesse assunto que você estava falando. É ótimo. A cannabis como remédio para ele. Bomba. Olha, excelente. Vai lá, compra o remédio da cannabis. Fumar, não. Por quê? Ó, perceba, se é um psicólogo cristão, ou ia pedir para para o médico, ia recomendar isso. Por quê? Porque a gente sabe que de uma coisa que é medicamentosa, mas a outra pode se tornar um vício. São coisas parecidas, mas distintas. Estão entendendo? É exatamente. A gente riu aqui, mas é isso aí, né? Agora, Não, você precisa relaxar, Eu vou te aconselhar você fumar um. Então. Aí lascou, né? Lascou na bomba. Aí, agora, vocês entendem muitas vezes, ó, pastor, olha só, vamos lá, estamos aqui no seminário, eu sou um pastor que eu gosto de interagir com a vida, de debater, de questionar. Larry Crabb é essa pessoa que nos ensina mais ainda isso, mas vamos supor que eu fosse um pastor bem simples, bem humilde, e aí eu falo, Gil, você não está conseguindo resolver seus problemas? Pastor Johnny, você não está? Vai lá no psicólogo, aí de repente você chega e fala para mim, o psicólogo que o senhor mandou fumar um, pastor. Aí o que você vai falar? É tudo do cão, entendeu? Aí a gente já vai para o extremo, né? Entendeu? Então, irmãos, ilustrou bem, Gil. Fala, Gil. O psicólogo é irmão do Bob Marley. Entendeu? É isso aí, né? Tá bom, meus irmãos, joia? Beleza? Tudo bem? Tem mais algum comentário, algum acréscimo? Então, esse grupo aí, o último que você mencionou, esse perfil aí não seria indicado, né, para aconselhar, né? Não, exato. Porque... Né? Mas vamos supor, né, Júlio? A gente sabe que mesmo de grupos mais simples, porque, irmãos, o povo de Deus vai ter de tudo que é jeito, e graças a Deus por isso. A gente não pode dizer que ele não é um pastor, ele cuida. Uma pessoa que foi formada ali na raça. Mas você percebe que muitas vezes a gente querendo ajudar, né, até quer ajudar. Por isso que a gente tem que... E aqui é onde entra o meu cuidado até com vocês. Né? E por isso que eu sempre vou... eu mesmo, lá na igreja, irmãos, até para concluir esse módulo, alguns aconselhamentos que eu dou, eu paro assim para o irmão, eu falo, irmão, eu gostaria que você já fosse pensando na possibilidade de arrumar algum terapeuta, algum psicólogo para te ajudar. A pessoa olha assim para mim e fala, pô, pastor, mas você é meu pastor. Eu quero que você me cuide de mim. Eu falo, não, eu vou continuar cuidando. Mas eu estou notando que eu não estou tendo êxito. Nessa área da tua vida, eu não estou conseguindo te fazer romper. Então, eu acredito que agora a gente vai abrir o leque para que você procure um especialista. Por que eu faço isso, irmãos? Porque eu faço que nem um mineiro, eu vou comendo pelas beiradas, sabe? Aqui, ali. E eu vou tentando dar um jeito, mas o irmão, muitas vezes, ele não muda. Aí eu prefiro perder para ganhar. Porque quem sabe um terapeuta vai conseguir fazê-lo compreender. Sabe aquelas histórias, irmão? Sabe, você já passaram, todos nós passamos isso. Você fala um assunto para o cônjuge, ou para o filho, ou para um amigo, ou para um obreiro. Aí vem alguém de fora, depois de 5 anos, e diz o que você disse a vida toda e ele compreende. Sabe aquela história? Não é assim? Sim. Eu aprendi esse olha assim, com aquela decepção. Você fala, estou falando para você, tem 10 anos. É verdade, não dá credibilidade. Aí... Você falou em inglês, castelhano, português,
né, tailandês, a pessoa não te entendeu. Veio fulano de tal, em meia hora disse, e a pessoa entendeu. Dá até uma dor de cotovelo, né? Mas é assim a vida, irmãos. Então, tem vezes que a gente tem que saber que a gente não vai conseguir ajudar todas as pessoas, né? E a gente precisa liberar elas para outras pessoas. Agora, perceba, a gente está sendo treinado aqui para isso. E mesmo pode ser que essa pseudo-liberação tiro saia pela culatra. Uhum. Que de repente o irmão veio falando, o meu terapeuta falou para eu fumar um. O bom, às vezes, a igreja que não tem um bom conselheiro, ou o pastor não tem esse dom, a igreja tem um convênio com um psicólogo cristão, né? Exatamente. É uma alternativa, Júlio. Tá É. bom? Beleza, então vamos fechar esse bloco aqui. Mais algum comentário, irmãos? Não? Tranquilo? Vamos fechar aqui, não ter esse bloco, para a gente ir para o último, tá bom? Ok. Ok.